Olá pessoal, neste vídeo estaremos aprendendo a realizar a classificação supervisionada no QGIS utilizando o plugin SCP. O primeiro passo é a instalação do plugin SCP. Para poder instalá-lo, nós navegamos até a aba Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, e então pesquisamos por Classification. Das respostas obtidas, nós selecionamos a Semi-Automatic Classification Plugin, daí a sigla SCP, e então prosseguimos com a instalação, clicando em Instalar Complemento. Ótimo! Ao final, recebemos a mensagem de que o plugin foi instalado corretamente. Podemos fechar então a nossa janela e prosseguir com o processo de classificação. Logo após ter instalado o plugin, devemos adicionar quais camadas nós iremos utilizar na nossa classificação. Selecionei aqui para o nosso trabalho algumas cenas Landsat 8. Agora que temos nosso plugin instalado, nós precisamos organizar os nossos dados, ou seja, as nossas imagens ou cenas de satélite que estarão sendo usadas. Como o nosso tutorial vai estar utilizando cenas de satélite Landsat 8, eu já realizei o download de algumas cenas. Elas estão aqui. Então vou extraí-los. Apenas para ressaltar, eu realizei o download no site do Glovis, como já relatado em um tutorial anterior, e após extrair os dados que vieram compactados, nós obtemos todas as bandas e também o arquivo MTL. Para realizar a classificação utilizando as cenas de Landsat 8, nós precisaremos das bandas 2 até a 7. E também precisaremos do arquivo MTL. Então, os demais arquivos nós podemos remover para facilitar o nosso trabalho e também para agilizar o processamento dos dados. Vou excluir esses itens aqui que não estaremos utilizando e vou ficar apenas com os itens a serem utilizados. Detalhe que este arquivo MTL é muito importante, sem ele não é possível concluir o processo de classificação. Feito isso, podemos retornar ao QGIS, navegamos até a aba SCP e abrimos o plugin. Navegamos até a aba Pre-Processing. Em Landsat, nós iremos selecionar a pasta onde estão salvas as nossas cenas, no caso a cena 2 até a 7 e também o arquivo MTL. Então clicamos em Select Directory e navegamos até a pasta onde elas estão salvas. Aqui, imagens L8. Feito isso, nós marcamos a janela Apply DOS 1 para poder estar realizando a conversão. Vale ressaltar que essa primeira etapa ela consiste num processo de conversão dos níveis de cinza das cenas Landsat, onde eles serão convertidos de maneira a se obter dados de reflectância. Feito isso, prosseguimos com Perform Conversion. Aqui, nós selecionamos então a pasta onde as nossas imagens convertidas serão salvas. Ao invés de salvar na mesma pasta com os meus dados originais, vou criar uma nova, chamada Imagens Conv. Então, é só esperar o processo terminar. Pode demorar um pouquinho, dependendo da capacidade de processamento de cada computador. Ao final do processo, podemos retornar aqui à tela principal do QGIS e nós já temos as nossas imagens convertidas. Como vocês podem observar, as imagens convertidas ficam com o prefixo RT, ou seja, de reflectância. Após o término do processo de conversão das nossas imagens, nós podemos selecionar a nossa área de estudo. Uma vez que eu não vou trabalhar com toda a região da minha cena, vou estar utilizando uma área menor, também para facilitar no momento de estar trazendo as explicações. Nos outros vídeos, nos outros tutoriais, utilizamos a região da Bacia do Paraná 3. Porém, a Bacia do Paraná 3 ela não é compreendida totalmente por essa imagem, ela excede os limites dessa imagem. Então, eu vou estar utilizando o limite administrativo do município de Medianeira. Vou adicionar o shapefile, a camada vetorial referente ao município de Medianeira. Apenas gostaria de fazer uma ressalva quanto ao shapefile correspondente ao limite administrativo do município de Medianeira, pessoal, é que as dimensões, a forma
desse shapefile ela não corresponde à real forma do município. Isso porque eu estou utilizando um shapefile que não é de uma base oficial de dados, como por exemplo os do IBGE ou demais, e por isso ele apresenta essa pequena distorção. Isso não vai prejudicar o decorrer do nosso tutorial, nem a parte da reprojeção, nem a parte da classificação, nem nada, mas apenas faço essa ressalva para que vocês também tomem cuidado. Caso queiram replicar esse tutorial utilizando a mesma região, as mesmas imagens, tomem cuidado para utilizar um shapefile do IBGE, que é o original, e que apenas por convenção, para que tenhamos um resultado de fato válido. Vai dar tudo certo utilizando esse aqui, mas eu recomendo que caso vocês queiram replicar, utilizem um que vem de uma base de dados oficial, como o do IBGE. Podemos então dar continuidade ao nosso trabalho. Aqui está o município. E para dar continuidade ao nosso trabalho, é necessário verificar se o nosso polígono ou se o nosso vetor, no caso, está na mesma projeção que as bandas já convertidas. Com um duplo clique, então, em uma das bandas, podemos verificar qual a sua projeção. WGS84, UTM, Zona 21 Norte. O EPSG 32621. Ok. Verificando agora do nosso polígono, observa-se que não estão nas mesmas coordenadas. Então, nós iremos converter este polígono para a mesma projeção das nossas bandas já convertidas. Clique com o botão direito em cima da camada desejada, no caso do nosso polígono, salvar como. Aqui em salvar como nós iremos buscar a pasta de destino, onde será salvo o nosso polígono. No caso, estarei salvando aqui, conv. Em SRC, nós iremos selecionar, clicando aqui em Selecione o SRC, o novo sistema de coordenadas utilizado. Temos aqui WGS84, TM, Zona 21 Norte, que corresponde ao EPSG das nossas bandas convertidas, 32621. Tendo em mãos esse EPSG, basta nós utilizarmos o filtro para pesquisá-lo. Então, digitamos aqui 32621. E obtemos o nosso sistema desejado. Ok, então prosseguimos com OK novamente. Pronto, temos o nosso shapefile já convertido. Podemos remover o shapefile original e trabalhar somente com aquele que já está convertido. Feito isso, podemos retornar à nossa janela do SCP, que estava minimizado. Caso você tenha fechado, basta voltar aqui no menu SCP e novamente clicar em Semi Automatic Classification Plugin, que ele vai abrir automaticamente. O meu está aqui. Em Pré-Processing, nós navegamos agora até Clip Multiple Rasters. A função de clip vai nos permitir que realizemos o corte dessas imagens. A sua lista provavelmente estará em branco, então clique em Refresh. Aqui estão a nossa lista atualizada. Clicamos em Select All, uma vez que queremos cortar todas as imagens. Essa etapa de clipping ela pode ser realizada utilizando as coordenadas ou o shapefile, que é o nosso caso. Aqui no caso do shapefile, nós também clicamos em Refresh List e obtemos o nosso shapefile convertido. No caso, Medianeira Conf. Marcamos a opção Use Shapefile for Clipping. Então, prosseguimos com Clip Selected Rasters. A partir de agora, precisamos também selecionar uma nova pasta para salvar os dados recortados. Já criei uma pasta chamada Imagens Clip e irei selecioná-la para que os dados fiquem salvos nela. Agora é só esperar alguns minutos e pronto, nosso processo já encerrou-se. Podemos minimizar novamente a aba do plugin e aqui nós temos o nosso resultado. Todas as bandas já recortadas. Podemos então remover as imagens anteriores, as nossas imagens originais, que não estaremos mais utilizando-as. Agora podemos trabalhar apenas com as nossas imagens já recortadas, apenas com a nossa área de estudo, que no caso é o município de Medianeira. Agora que temos a nossa área de estudo já delimitada, encerramos a parte desse pré-processamento das nossas imagens e podemos prosseguir com a parte do treinamento
para posterior classificação. De maneira a facilitar a identificação das feições, nós podemos também gerar uma composição RGB com as nossas bandas. Para gerar a composição RGB, navegamos até a aba Raster, Miscelânea, Mosaico. Arquivos de entrada, navegamos até a pasta onde estão as nossas imagens já clipadas e selecionamos exatamente na ordem em que desejamos, RGB. Quero uma composição em que a banda 5 corresponda ao vermelho, ao R, a 4 ao verde, G, e a 3 ao azul, B. Ok, arquivo de saída, damos um nome ao nosso arquivo. Marcamos a opção camada acumulada e nenhum valor de dado igual a zero. Ok. Temos então a nossa imagem, a nossa composição colorida, de maneira a nos auxiliar a identificar as feições da paisagem. Podemos retornar então ao nosso plugin. Em nosso plugin, navegamos agora até banda 7. Primeiramente, atualizamos a nossa lista. Então, podemos selecionar todos os itens e adicioná-los ao set. Aqui onde nós temos Band Set, nós devemos organizar em ordem, caso não esteja em ordem. Aqui, nós já obtivemos as bandas todas organizadas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em perfeita ordem. Caso elas não estejam organizadas, é necessário trabalhar utilizando as setas direcionais. Aqui, por exemplo, banda 2, caso ela não estivesse no local correto, nós movimentamos clicando aqui. Então, a banda selecionada vai se movimentando de maneira a ordená-las. Com as nossas bandas já organizadas, devemos agora selecionar as configurações de comprimento de onda em Quick Wavelength Settings. Basta clicar na flechinha. Então, selecionamos o satélite de origem da nossa imagem. Como estou utilizando o Landsat 8, seleciono a opção Landsat 8. Caso você queira utilizar imagens de outros satélites para realizar a classificação supervisionada no SCP, basta você navegar até aqui a Band 7 e verificar quais as bandas necessárias. Por exemplo, no Landsat 7 são necessárias as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, você simplesmente refaz todo o processo que fizemos até agora, utilizando as bandas que o programa requer, ok? Selecionamos então o Landsat 8 e podemos fechar a nossa janela do plugin. Finalmente, prosseguiremos para a etapa de treinamento, para a etapa inicial da classificação. Então, aqui em Training Shapefile, aqui no lado direito, nós iremos criar um novo shapefile, em que também sugiro a criação de uma nova pasta para armazenar esses dados. Ok. Salvei com o nome de Train. E, ao mesmo tempo em que nós criamos ele aparece aqui nas nossas camadas. Iniciamos agora com um processo de identificação dos nossos alvos. Neste vídeo vou estar trabalhando com uma quantidade menores de alvos, apenas vegetação, solo exposto e área urbana. Não vou trabalhar com muitos alvos, justamente para que o nosso trabalho seja facilitado e também para que o vídeo não fique muito longo. Aqui ao lado nós procuramos pela opção de ROI Creation. Aqui nós temos a opção de ROI Creation.
Para cada amostra que você realizar a coleta, nós navegamos aqui nas definições de assinatura e em macroclasse, por exemplo, como estamos trabalhando com vegetação, vou inserir o item vegetação. Então clicamos em Save Roy. E aqui em cima nós temos uma amostra de vegetação. Continuamos então com as nossas amostras de vegetação. O interessante, no momento de realizar a coleta, é estar realizando, no mínimo, a coleta de 15 amostras, justamente para que tenha uma maior qualidade. Caso você queira trabalhar com mais classes, por exemplo, você esteja trabalhando com o estudo de vegetações, aqui no CINFO nós podemos adicionar uma microclasse. Então, ao tratar de vegetação, por exemplo, o CINFO poderia se referir a caatinga, cerrado, a tipos variados de vegetação. É muito comum, dentro das macroclasses, utilizar microclasses, principalmente na identificação de culturas, no caso soja, milho e tudo mais. Ok. A partir do momento em que você já obteve amostras suficientes para determinada classe, no caso para as minhas vegetações, eu posso verificar como está a assinatura espectral do meu alvo. Caso a assinatura espectral não esteja tão boa, basta você refazer a sua coleta. Então, caso a sua coleta não esteja boa, é possível excluir alguns pontos ou então refazer toda a coleta novamente. Vou prosseguir agora com a coleta de solo exposto e culturas. No caso, milho, soja, vou incluir todas na mesma classe de solo exposto para estar agilizando o nosso trabalho. E a partir do momento em que eu fizer isso, eu preciso atualizar os meus dados de definição de assinatura. Porque se eu salvar com o mesmo ID, eu vou ter problemas lá depois durante o processo de classificação. Então, como eu não vou mais trabalhar com vegetação, vou trabalhar com o solo exposto, eu mudo o macro ID e também mudo o micro ID. E o título, solo exposto. Ok, feito isso, podemos prosseguir com a nossa coleta de solo exposto.
E por fim, vou estar fazendo algumas coletas de área urbana. Após a fase de treinamento, nós devemos realizar então a configuração do plugin para a etapa de classificação. Aqui nós temos a parte do plugin que trabalha com a classificação. Nós iremos salvar a nossa lista de assinaturas clicando em Save. Agora que temos todas as nossas assinaturas espectrais dos nossos alvos já salvas, nós podemos enviar as informações da etapa de treinamento. Simples clique aqui no cantinho, selecionamos todos os nossos itens, então clicamos em adicionar a assinatura. Feito isso, nós devemos apenas trabalhar com a mudança das cores, no caso utilizar as mesmas cores para todos os nossos itens de vegetação, solo e também de área urbana. O plugin foi atualizado algumas vezes e infelizmente não é possível realizar a coleta com apenas um campo. É por isso que nós realizamos a coleta de vários polígonos e para cada um deles nós temos um item aqui na nossa tabela de atributos, então será necessário atualizar a cor de todos eles. Então, para a vegetação, vou manter um padrão utilizando o mesmo tom de verde. Para solo exposto, mesmo processo. E por fim, área urbana. Você pode customizar as cores também. Ok, a partir daí nós devemos selecionar o algoritmo de classificação que estaremos utilizando. No caso, eu vou utilizar o Spectral Angle Mapping. Prosseguimos então para o processo de classificação final, clicando em Perform Classification. Selecionamos o destino, criar uma nova pasta, classificada, e o nome da nossa imagem. Basta aguardar o final do processo. Ok, finalmente obtemos então o resultado da nossa classificação. Aqui o resultado está ruim, nós não temos uma boa classificação devido à pobreza que nós temos aqui nas nossas coletas. Eu realizei uma coleta rápida, apenas 3 classes, então uma coleta extremamente pobre, que não atende ao objetivo da classificação. Porém, de maneira didática, pode-se observar que, de acordo com a baixa qualidade da minha coleta, eu obtive um resultado de baixa qualidade também. Aqui a área em cinza, onde foi identificada a área urbana,
E também temos toda a parte que ficou caracterizada como solo exposto e que soma solo exposto, e também as culturas de plantações, no caso soja, milho e tudo mais. Não fiz identificação de afloramento de rochas e nenhuma outra característica da paisagem. Didaticamente, apenas para mostrar o processo, é válido, porém, pode-se observar que, em uma validação dos nossos dados, a classificação foi extremamente insuficiente com a minha baixa coleta. Então fica também de sugestão para que vocês realizem a coleta e sempre verifiquem, a partir da assinatura espectral das suas amostras, se o resultado vai ser bom ou não. De maneira a removermos essa tarja preta que ficou ao redor da nossa imagem classificada, basta acessarmos as propriedades da nossa camada, duplo clique, em transparência, na aba transparência, sem valores de dados, 0. Então, ok. Espero que tenham gostado, pessoal, e até o nosso próximo tutorial.